Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexão sobre Jesus, a leitura dos Salmos, onde a gente tem buscado encontrar nos Salmos aquelas fontes com o ministério, com a pessoa e a obra de Jesus. E o tema da nossa mensagem de hoje é Nas Entrelinhas. Eu gostaria de convidá-los a ler dois textos, obviamente, um de Salmos e o outro dos Evangelhos, Mateus. São duas passagens, eu gostaria de ler essas duas passagens e em seguida a gente vai trabalhar essa temática de hoje, que é Nas Entrelinhas. Salmo 78, verso 2, diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Agora Mateus capítulo 13, verso 34 a 35. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. E aí a citação de Salmo, que a gente acabou de ler. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A gente vai falar um pouco sobre essa relação que o Salmo apontou em relação ao Messias e que se cumpriu em Jesus Cristo no que diz respeito ao uso de parábolas. O uso das parábolas é um uso que Jesus fazia de forma programática, ou seja, a maneira de Jesus ensinar, a maneira de Jesus comunicar e de fazer com que os seus interlocutores entrassem em seu universo de reflexão e ele pudesse atingir com máxima profundidade possível aquilo que ele queria comunicar, era usando uma parábola. E aí vem a grande pergunta: o que é uma parábola? Marco Antônio Santana escreveu um livro chamado Gênero da Parábola, um estudioso das parábolas. E ele fez uma definição que eu achei muito interessante da parábola. Ele diz: é o emprego de uma imagem para a ilustração de um pensamento. Antes de Jesus ensinar alguma coisa, isso que caracteriza essa profecia que está lá presente em Salmo, e que Jesus mesmo se vê como cumpridor dessa maneira de argumentar, dessa maneira de refletir sobre parábolas, é essa maneira de apresentar uma imagem, essa maneira de proporcionar uma visão de alguma realidade, de alguma ordem do dia, para que ele possa, através dessa imagem, comunicar um pensamento, comunicar uma ideia, comunicar aquilo que ele deseja. E eu gostaria de fazer isso nessa manhã. Eu queria, através de Jesus em ação, Jesus contando uma parábola, como perceber nessas parábolas de Jesus que elas, nas entrelinhas, elas estão dizendo coisas extremamente profundas, que dizem respeito não somente aos seus ouvintes originais, aqueles para os quais ele está dirigindo suas parábolas, mas se estende para além, para os ouvintes, não só aqueles que estão ali, obviamente, mas os leitores dos evangelhos originais e nós. Em que medida a parábola, esse jeito de Jesus comunicar as verdades, alcança o homem? E eu queria, exatamente para pensar sobre isso, viajar com vocês em Lucas 15. Esse será o texto onde a gente vai caminhar um tempinho pensando exatamente nesse modelo de Jesus
argumentar por meio de parábolas. O exemplo que eu vou usar é o exemplo de Lucas capítulo 15. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Então, recapitulando, nos Salmos há uma perspectiva em relação ao Messias de que ele vai usar as parábolas como recurso. E o Evangelho de Mateus mostra que Jesus está usando esse recurso das parábolas como uma espécie de testificação de Jesus como esse Messias esperado. Vamos ver como Jesus trabalha com as parábolas e como a maneira de Jesus pensar através das parábolas pode mudar a nossa perspectiva de vida e tocar o nosso coração de uma maneira incrível. Quando se entende uma parábola, se entende uma coisa que se está dizendo, mas nas entrelinhas. É uma história que se conta, é uma imagem que se constrói, mas se você ficar preso à imagem, se você ficar preso à história e não for capaz de aprofundar, de mergulhar na imagem, de ler nas entrelinhas, a gente não vai conseguir entender o que de fato Jesus está querendo falar através de suas parábolas. Lucas 15 é um exemplo muito curioso. Versículo 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propõe 3 parábolas. Quais são as parábolas que ele vai propor? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Note que para Jesus contar cada uma dessas 3 parábolas, Jesus está num contexto. Antes de contar essas 3 parábolas, antes de Jesus falar sobre essas 3 parábolas, Jesus está num contexto. E qual é o contexto? Ele está sentado à mesa com publicanos e pecadores. Quem são publicanos e pecadores? Publicano é o traíra. Publicano é considerado o cara que era judeu, mas que se vendeu para o Império Romano e que agora serve como uma espécie de delator daqueles que não estão cumprindo com o pagamento dos impostos. Então o publicano era visto como alguém traidor. Do outro lado, uma classe um pouco mais ampla, a classe dos pecadores, que não diz respeito apenas a prostitutas, a gente com a moral questionável, mas também pessoas como samaritanos, gentios, pessoas que religiosamente são consideradas impuras. Lembro que em uma outra ocasião eu falava com vocês sobre essa perspectiva do que é o pecador para um judeu do primeiro século. E aí eu lembrava naquela ocasião que um samaritanozinho, por exemplo, aprendia com o pai dele que ele não poderia comer absolutamente nada sem antes lavar as mãos. E não por uma questão de higiene, mas porque se ele comesse algo que foi tocado, ou se a mão dele tivesse tocado em alguma coisa impura, ou se a comida tivesse sido ou a sombra de um samaritano, por exemplo, tivesse projetado sobre o prato de comida, o judeuzinho, o pai do judeuzinho dizia assim: lave suas mãos, porque essa sombra do samaritanozinho, ou essa sua mão que você colocou no mesmo lugar onde o samaritanozinho colocou as mãos, vai tornar a tua mão impura. Quando você pegar o alimento, vai tornar o alimento impuro, você vai comer esse alimento e todo o seu interior vai ser impuro. Então, note que a comida, a questão da comida era uma questão muito importante. A questão de você comer a comida de um pecador, ou de você comer uma comida contaminada, traria impureza para o seu interior. A cena é Jesus sentado à mesa, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Só gente de fino estilo. Mas gente que se aproximou de Jesus
não foi para dizer alguma coisa, não foi para falar alguma coisa, mas se aproximou de Jesus apenas para ouvir sua voz. Lucas 15 está aqui justamente para mostrar que as pessoas não se aproximavam de Jesus, as multidões não se aproximavam de Jesus apenas porque Jesus tinha um milagre para fazer. Pessoas também se aproximavam de Jesus porque Jesus tinha um discurso, tinha uma pregação, tinha algo para ensinar. Porque aquilo que Jesus ensinava, as parábolas que Jesus contava, as parábolas que Jesus ensinava, elas tinham o teor de aprender não só a mente, mas o coração, e fazer com que todo ser humano pudesse encontrar uma razão, um sentido para a vida. Então aqueles publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus para ouvi-lo. E qual é o contexto? Enquanto publicanos e pecadores se aproximam de Jesus e sentam à mesa com Jesus para ouvi-lo, do outro lado aparecem os fariseus e escribas, que são esses judeus do primeiro século, que ensinam seus filhos a lavar as mãos antes de comer, que ensinam seus filhos que eles não podem comer qualquer comida, porque se eles comerem qualquer comida, se essa comida principalmente for uma comida contaminada por publicano ou por pecador, qualquer que seja, eles se tornarão impuros. Estes homens se aproximam e ao ver Jesus, qual é a cena? Sentado à mesa, comendo e bebendo com publicanos e pecadores, eles ficam escandalizados. E aí eles começam a reclamar. Contra quem eles reclamam, gente? Eles reclamam contra Jesus. A murmuração deles não é direcionada a publicanos e pecadores. A murmuração deles é direcionada a Jesus. E por que é direcionada a Jesus? Porque Jesus recebeu eles. São duas histórias. História de dois tipos de classes, ou a gente poderia dizer muito bem a história de dois irmãos. Um irmão arrumadinho, engomadinho, ordeiro, não é? E do outro lado um irmão bagunceiro, que chega em casa, tira os sapatos, vai jogando as coisas, é totalmente desordenado. De um lado está Jesus sentado à mesa com esse filho rebelde, bagunceiro, e vai chegando o filho ordeiro, todo arrumadinho, e acha ruim, não o irmão, mas acha ruim exatamente Jesus está ali recebendo esse ordeiro. Quem aqui já conhece, quem aqui já viveu ou tem em casa uma experiência de um irmão, de dois irmãos, um arrumadinho, todo bonitinho, e o outro todo o contrário. Eu tive essa experiência. No meu caso, eu era um ordeiro, bonitinho, arrumadinho, e duas irmãs, eram duas ratazanas. Eu lembro que quando eu chegava em casa, eu entrava no quarto do que foi que elas aprontaram, eu sentia o cheiro. Elas entravam no quarto, faziam de tudo para bagunçar o quarto, era uma coisa incrível. E é muito interessante porque essa relação é difícil, não é? É uma relação difícil, uma pessoa extremamente organizada, tudo que está ali religiosamente organizadinho, limpinho, quadrado, e o outro que não está nem aí para nada. Como que é difícil viver essas duas pessoas. Jesus está preparando com dois tipos de pessoas aqui. Com publicanos e pecadores que não estavam nem aí com a religião, mas que de repente o que Jesus estava dizendo começou a tocar o coração deles de uma forma tão grande que eles resolveram se aproximar de Jesus para ouvir o que ele estava dizendo. Em contrapartida, esse outro grupo ordeiro não conseguiu admitir Jesus sentado à mesa com esses desordeiros. Quem precisa de defesa, gente? Jesus ou os publicanos e pecadores? Quem precisa explicar por que se senta à mesa com publicanos e pecadores se não Jesus? Então, Jesus precisa de defesa, vocês concordam comigo? Jesus precisa dizer o porquê que ele está sentado à mesa com publicanos e pecadores. E o que ele vai fazer então? Ele vai olhar para os fariseus e escribas e vai contar para os fariseus e escribas quantas parábolas? 3. Quais são elas? Parábola da ovelha perdida. Segunda,
Da dracma perdida. E terceira? Do filho pródigo, é isso? Resposta errada. Jesus não contou nenhuma dessas 3 parábolas. E o pastor Paulo está aqui desesperado, exatamente nesse momento, esperando o que esse moleque vai dizer. Jesus jamais contou essas 3 parábolas. As 3 parábolas não existem. A primeira vez que minha mãe abriu a minha Bíblia, eu estava no seminário. Nessa época. E a primeira vez que minha mãe abriu a minha Bíblia, minha mãe era uma nordestina fundamentalista. O que eu quero dizer com isso? Que se a Bíblia estivesse no chão, ela tirava o símbolo na hora e botava na mesa. Eu entrei no seminário e ela, depois de um tempo, viu minha Bíblia aberta. E ela não estava no chão, ela estava lá no sofá. Só que ela estava aberta em Lucas 15. Era exatamente esta Bíblia. E esta Bíblia estava com os títulos, os 3 títulos riscados. Os 3 títulos riscados. Quando ela viu os 3 títulos riscados, menino! E aí vem o síntoma. O que é isso? Você está no seminário para você ficar mais crente, está dando ateu. O que foi, minha mãe? Não, você está riscando a palavra de Deus. Você não sabe que isso é a Bíblia. Não se pode riscar a palavra de Deus. Você não pode acrescentar nem tirar nada. Por que você está riscando a Bíblia? Eu falei, mãe, peraí. Antes de explicar isso, deixa eu explicar uma coisa. Teologia faz tempo que nessas horas ajuda a gente a se livrar de cada uma. Essa é uma delas. Eu disse, mãe, deixa eu te explicar uma coisa. Espera, deixa eu te explicar uma coisa. Esses títulos que eu risquei não estão na Bíblia. Eles surgiram no 7º século, quando eles sentiram a necessidade de ajudar, inclusive, e orientar o leitor a encontrar os textos. Eu disse, mãe, você já parou para pensar que antes do 7º século, nem capítulos, nem versículos existiam na Bíblia? As pessoas não tinham essa referência que a gente tem hoje, tipo Salmo 78. Não tem, a Salmo até que teria, mas Isaías, por exemplo, Isaías 51, procure aí Isaías 51, não teria esse Isaías 51, não teria Mateus 23. Isso foi posterior, foi para organizar o texto, foi para arrumar o texto. Eu disse, mãe, preste atenção, Jesus nunca contou essas 3 parábolas, a senhora só acreditou nisso porque a senhora leu o título. Eu disse, aí eu fiz a besteira de abrir Eclesiastes para ela. E Eclesiastes eu risquei todos os títulos. Não, calma, deixa eu terminar. Os títulos não estão na Bíblia. E eu vou te mostrar que às vezes eles ajudam muito. Só que tem vezes que esses títulos atrapalham demais. E este é um exemplo disso, mãe. Eu disse, pega aqui o versículo comigo, mãe. Leia o versículo de número 3 e 4. Eu pedi para minha mãe ler o versículo 3 e 4. Aí ela leu. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Jesus propôs essa parábola para quem? Fariseus e escribas. Olha para os fariseus e escribas e propõe a primeira parábola. Olha a primeira parábola, verso 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas? Está vendo, mãe? A parábola não é da ovelha perdida. A parábola é do pastor que tinha 100 ovelhas. Aí eu falei, mãe, corre os seus olhos lá para o verso 8. Leia o verso 8 para mim, mãe. Aí ela leu o verso 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas? De quem é a parábola? A parábola é da mulher que tinha 10 dracmas. Está vendo? Não é da dracma perdida. A parábola é da mulher que tinha 10 dracmas. E aí o desfecho, a terceira e última parábola. Leia para mim o versículo de número 11. E ela leu o versículo de número 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. De quem é a parábola? A parábola é do pai que tinha 2 filhos. E isso faz toda a diferença, não faz, mãe? Como assim, filho? Faz, deixa eu te mostrar. Jesus estava onde? Estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. Ele estava sentado, comendo e bebendo com eles. E aí aparecem os fariseus e escribas. E os fariseus e escribas começam a murmurar contra quem, mãe? Começam a murmurar contra Jesus. E por que eles murmuram contra Jesus?
Porque Jesus está sentado à mesa com publicanos e pecadores. Então, mãe, quem precisa de defesa? Jesus. Jesus precisa de defesa? Jesus precisa de defesa. Então, vamos pensar nas 3 parábolas que Jesus conta. Porque são 3 parábolas que Jesus vai dizer por que ele está sentado à mesa com publicanos e pecadores, por que ele está comendo e bebendo com eles. E ele conta a primeira parábola e disse: mãe, você já sabe que a parábola não é da ovelha perdida. Você sabe que a parábola é do pastor que tinha 100 ovelhas. Mãe, quem é o pastor nessa história toda? Jesus. E aí tem mais o que? 100 ovelhas. Isso, tem 100 ovelhas. Mas o que acontece com essas 100 ovelhas? Uma ovelha se perde, não é isso que acontece? E aí eu fiz a pergunta: mãe, quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida quem é? Os publicanos e pecadores. E quem é as 99? As 99 são os fariseus e escribas. Isso, mãe. Então Jesus, o que ele está contando? Uma parábola interessantíssima. Ele começa dizendo: tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. Esse pastor percebeu ao contar que estava faltando uma ovelha. 99 não, eu tenho 100 ovelhas. Não tenho 99. 100 ovelhas. Você podia pensar assim: eu tenho já 99, para que eu vou preocupar com uma que se perdeu? Vou ficar com os 99, está muito bem. Mas não, para esse pastor, mãe, 99 não é 100. Então ele vai atrás da ovelha que se perdeu. E quando encontra, o coração dele, como é que fica, mãe? Ela olhou para o texto. Fica alegre. E aí pega a ovelha, cuida da ovelha, leva para o redil, leva para junto das outras 99 ovelhas, para o aprisco. Mas você notou o que ele fez, mãe? Não, ele deu uma festa. Isso. Por que ele deu uma festa? Porque ele estava feliz. Ele começou a convidar seus amigos e disse assim: vamos nos regozijar, porque a gente tem um motivo para sorrir hoje. A gente tem um motivo para ser feliz hoje. Porque esta ovelha estava perdida e ela foi achada. Então vamos celebrar. Gente, festa que é festa, tem que ter comida, bebida e o pancadão, é isso? Se não tiver, cara, festa que não tem comida, bebida e música, festa, cara, não é festa. Tem que ter comida, tem que ter bebida. Jesus está contando, presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus está contando essa parábola, olhando para os fariseus e escribas, e olhar para eles dizendo assim: olha, não fazia sentido o pastor dar uma festa, porque aquela ovelha... Imagina os publicanos, os pecadores sentados à mesa. E eles dizendo: não faz sentido dar uma festa, porque esta ovelha que estava perdida foi encontrada. E então ele corre para a segunda parábola. A parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Essa mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas de R$1. Eu considero essa mulher a mulher mais louca da vida. Porque ela conta 1, 2, 3, 9, e está faltando R$1. Ela fica desesperada por causa de R$1. Tudo bem. Isso é relativo, concordo. Mas ela fica desesperada por causa de R$1, concordo. Mas ela fica tão desesperada que ela não consegue fazer mais nada da vida enquanto não achar a moeda de R$1. Aí eu já começo a ficar preocupado. Aí ela fica desesperada, acende a luz, começa a procurar arrumar a casa, porque a melhor maneira de se encontrar uma moeda perdida é arrumando a casa. E quando arruma a casa, encontra a moeda perdida. E ela acha a moedinha de R$1 e diz: quem ficaria feliz quando ela acha a minha moeda de R$1? Por que essa mulher é louca? Ela é louca porque ela acha a moeda de R$1 e sai gritando pela rua: achei a minha moeda de R$1! O que faria uma coisa dessa hoje? Aquela não vai fazer. E ela ainda faz o seguinte: achou a moeda de R$1 e ainda convidou a vizinhança para fazer uma festa porque ela achou a moeda de R$1. Vai gastar as notas para dar festa. Ela ficou super feliz porque achou a moeda perdida. E aí ela reúne todas as amigas, a vizinhança, e diz: olha, eu tenho um motivo para festejar. E festa é um lugar onde a gente come e bebe. Então aquela mulher reúne todos os seus amigos, porque ela tem uma razão para festejar. Se o pastor é um pastor amoroso, que vai ao encontro da ovelha perdida, porque ele ama aquela ovelha perdida e não vai sossegar enquanto não encontrá-la, a mulher representa o valor.
aquilo que a gente pode não dar valor e considerar como sendo desprezível. Aquela mulher dá o exemplo de que o valor daquela moeda para ela era inestimável e suficiente para ela dar uma festa. Jesus é capaz de sentar à mesa e beber e comer e se alegrar com aqueles que ele acredita serem valiosos ao ponto de dar sua própria vida. Se a gente terminasse aqui, a gente não terminaria toda a argumentação de Jesus. Porque a argumentação de Jesus termina com a terceira e última parábola, que é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Eu quero que você preste atenção que o enredo é absolutamente o mesmo. Só que na história do pai que tinha 2 filhos, ele vai ter uma alteração. E essa alteração a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeira situação, está lá o pai e ele tem quantos filhos? 2. Um mais velho e um mais moço. O mais velho, extremamente ordeiro, organizado, faz as coisas todas com muita precisão, está tudo muito certinho. E o filho mais moço? A ideia do filho mais moço, piradão isso. Porque o cara chega diante do pai, num belo dia, e diz assim: pai, eu quero a parte que me cabe da herança. Meu, fala sério, vem comigo aqui. Ó, presta atenção. Isso aqui não está certo, né? Você olha isso aqui, você fala, isso aqui tem alguma coisa de errado. Claro que tem alguma coisa de errado. Nenhum estudo sobre civilização antiga você vai conseguir encontrar casos em que seja possível a herança depois da morte. Desculpa, antes da morte. Então tem que ser uma coisa que você tem direito sempre depois da morte. Certo? Antes da morte, não há nenhum registro de que isso seja comum, aceito e seja real. Seja um ponto a se pensar. Em outras palavras, quando aquele menino pede a herança do pai, o que ele está dizendo para o pai? Que ele está morto. Para mim, isso já está morto. Um pai que recebe um pedido desse de um filho, não ficaria feliz. Eu acho que seria, pensando como pai, eu acho que seria uma mistura de sentimento. Ao mesmo tempo de decepção, de, puxa, o que eu fiz de errado? Ao mesmo tempo, raiva. E talvez a gente acharia uma atitude interessantíssima se a gente pensasse do lado do filho como sendo a coisa que mais escandaliza em toda essa história. Mas como o foco narrativo não está no filho perdido, no filho que é chamado de filho pródigo, e eu vou pensar aqui com vocês que ele não é o filho pródigo. Na verdade, a gente está lidando com 2 pródigos, para ver isso. E os 2 são perdidos. A diferença é que um é perdido fora de casa e outro é perdido dentro de casa. Mas os 2 estão perdidos. A figura que mais chama a atenção, que mais escandaliza a gente é a dos filhos, porque pede a herança. Mas se a gente parar para pensar direitinho, quem deveria nos escandalizar não é o filho, mas o pai. O que seria algo mais ou menos plausível? O pai olhar para o filho e dizer assim, duas possibilidades. Um pai mais severo dizendo assim: filho, é o seguinte, seu avô me ensinou que as coisas você conquista com suas sangue e lágrimas. Então, se você quiser, você vai ter que trabalhar para conquistar o que é seu, e quando lhe for direito, quando eu morrer, aí sim você vai receber a sua herança. Enquanto isso não acontecer, vai trabalhar. E a gente, yes! Esse pai foi legal. Ou então, a gente seria um pouco mais brando e diria assim: tá bom, eu vou dar. O pai que dá, mas quando dá a herança, faz aquele sermãozinho básico. Sabe, tipo, filho, não é esse o caminho, não vai por aí, se você fizer isso vai dar tudo errado. Esse caminho eu já vi, eu já vivi, eu já vi outras pessoas passando por esse caminho, eu tenho experiência e sei que esse caminho que você tomou agora vai dar errado. Mas o pai escandaliza porque ele simplesmente dá.
sem nenhum sermãozinho. Ele dá herança. Qual é o nome teológico disso? Graça. Graça é aquilo que a gente recebe de Deus sem a gente merecer. E sem que Ele nos dê e diga assim, olha, eu estou dando, mas eu quero juros. Eu estou dando, mas eu quero ver o que você vai fazer com isso aí depois. Não, graça é aquilo que Ele dá. Ponto. E essa experiência que esse menino tem, a experiência de um pai gracioso, a experiência do pai que dá para este menino aquilo que ele não merecia. Encurtando toda a história, o menino vai, pega a herança, vai embora, né? Quase não acontece isso nos dias de hoje, né? E gasta todo o dinheiro, se perde na vida boêmia, se acaba todo, e aí lá na lama se lembra do pai, se lembra da família, se lembra do passado, e diz, pai, peguei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho, eu vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão para ele. É isso que o menino faz, né? Depois que ele está ali, no Parque Antártico, quer dizer, no chiqueiro, lembrando de toda a história do pai dele, de toda a situação que ele está vivendo, ele resolve fazer assim, puxa vida, eu vou voltar para casa do meu pai. Porque eu estou aqui pedindo para comer comida de porcos e estão me negando essa comida. Enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E aí ele resolve voltar. Mas como a história não é do filho pródigo, a história do pai, o foco narrativo volta rapidinho para o pai. Porque o texto diz que quando aquele menino chega maltrapilho, judiado, sujo, ferido, aquele pai avista ele de longe. E corre, o texto diz que ele corre em direção ao filho. E aí ele escandaliza o leitor pela segunda vez. Porque quando ele corre em direção ao filho, e o filho se desaba dizendo, pai, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Ele pega aquele menino maltrapido, levanta ele, dá um abraço, tasca um beijo no rosto dele, que é isso? Você é meu filho! Meu, ele se analisa duas vezes, porque ele poderia ter feito um sermãozinho, não poderia? Sermãozinho básico de pai. Filho, eu falei que não era isso. Você está vendo? Deu tudo errado. Vai sarando a ferida do menino, mas ao mesmo tempo mandando o sermãozinho. Não tem sermão. Jesus não fica magoando e ferindo e tripudiando em cima do pecador. Ele está ali para sarar e para cuidar, porque aquele é o filho dele. Ele perdeu e agora foi atrás dele e encontrou o menino. O menino está em casa de volta, dá um beijo no rosto do menino. E aí uma sessão de teologia da prosperidade. Pede para dar roupa nova para ele, para vestir os calçados, dar um anel novo, e aí dá tudo novo para ele. E resolve dar uma festa. Eu já disse para você que festa é lugar onde a gente come e bebe. E aí pediu para assar aquela carne, certo? De primeira. E aí convida todos os seus amigos para celebrarem o retorno do seu filho mais moço. Se Jesus terminasse essa terceira parábola aqui, meus queridos, essa parábola seria igualzinha às outras duas. Mas ele não termina. Por quê? Está faltando um elemento que estava presente na primeira e na segunda parábola, que é o movimento do pastor que vai atrás da ovelha perdida, o movimento da mulher que vai atrás da dracma perdida. E nessa terceira parábola, esse movimento não está tão presente no filho mais moço, mas está presente no filho mais velho. Por quê? Continua Jesus contando a parábola. Chega o menino mais velho, dia de trabalho, e escuta o som do pancadão. Lá rolando um som, cheiro de comida. E aí passa um criado fofoqueiro, quer dizer, um criado. E aí diz assim, o que está acontecendo? Eu estou sentindo alguma coisa diferente no ar. O que está acontecendo aí? Aí, cara, você não sabe o que aconteceu. Seu pai recebeu o seu irmão. Falou, meu irmão, aquele que fez tudo o que fez, agora está aqui com a cara. Qual foi a desculpa dele dessa vez? Não, o problema não é seu irmão. O problema é seu pai.
Hã? O que aconteceu? Seu pai resolveu dar uma festa para ele. E sabe, olha só, sabe aquele tênis que você queria? Deu para ele. Sabe aquela roupa que você queria? Deu para ele. E agora ele está se divertindo lá nessa festa com o seu pai. Ah, não acredito. E aí o que esse menino faz? Resolve não participar da festa. Meus queridos, quem representa o pai nesse contexto? Jesus. Quem representa o filho mais moço? Os publicanos e pecadores que estão sentados com Jesus à mesa, comendo e bebendo. Quem representa o filho mais velho? Os fariseus e escribas. Para quem Jesus está se dirigindo? Os fariseus e escribas. E agora, no final de toda a sua alimentação, ele vai se dirigir aos membros de sua igreja, quer dizer, aos fariseus e escribas, dizendo para eles uma coisa muito interessante, que o pai sentiu falta do filho mais velho. De que o pai não teria a sua alegria completa e realizada se naquela festa, naquela mesa, ele não encontrasse sentado junto com publicanos e pecadores o filho mais velho. E é muito interessante o que acontece nessa segunda parte final, que é a nossa conclusão da reflexão de hoje. É como Jesus vai contar essa segunda parte. Dizendo que o pai, notando que o filho mais velho não estava presente, como o pastor que foi atrás da ovelha, como a mulher que foi atrás da dracma perdida, agora ele vai atrás do filho perdido dentro de sua casa, do filho pródigo de dentro de sua casa, aquele que está perdido dentro de sua casa, aquele que está perdido dentro do seu contexto. Não é aquele que está perdido fora e que foi encontrado, mas é aquele que está perdido dentro da casa do pai. E quando ele encontra o filho mais velho sentado, ele começa a tentar, o texto diz, a conciliar o filho e tentar convencer o filho de ir para a festa. É como se o pai tivesse chegado ali, filho, o que aconteceu? Por que você não está aqui participando dessa festa com o seu irmão? O seu irmão estava perdido e agora está de volta. A gente vai ter a casa novamente reunida. Ele está aqui. Por que a gente não vai participar agora? Vamos lá. Poxa, pai, diz o menino. O senhor não parece que não entende as coisas direito. O que o senhor tem na cabeça? Como assim, filho? Não estou te entendendo. Poxa, meu pai, eu estou te servindo aqui há 30 anos nessa igreja. Quer dizer, aqui. Eu estou te fazendo tantas coisas, seguindo o Senhor, fazendo tantas coisas bonitinho, regradinho, tudo certinho, como manda o figurino. E o senhor nunca sequer assou uma fraldinha para mim. Agora, para esse você assou uma picanha. Esse que fez tudo o que fez. Poxa, pai, eu não tenho razão de ficar chateado e não querer participar disso. Meu filho, eu não estou te entendendo. Por que, pai, o senhor não está me entendendo? Porque tudo que é meu é teu. Como assim, pai? O que eu estou dizendo, que tudo que é meu é teu. Ou seja, se você quisesse fazer o que o seu irmão mais novo fez, você poderia fazer, eu te daria a herança do mesmo jeito. Aliás, eu só não dei porque você não pediu. E porque eu acreditava, filho, que você era feliz aqui dentro. Que aqui dentro da casa do pai, você tinha encontrado o que mais você precisava. E que a sua comunhão comigo era suficiente. Que você não precisava de mais nada. Mas acho que eu estou enganado, meu filho. Eu acho que uma roupa nova, um calçado novo, uma festa, vale mais do que todos esses dias que você viveu na casa do seu pai. Mas não se preocupe com isso não. Teu pai te ama. E eu quero você nessa festa. Vamos lá. Está rolando a festa lá, comendo e bebendo. E eu quero que você vá comigo. Vamos, porque o seu filho, meu filho, seu irmão, estava perdido e foi encontrado. Quando eu terminei de contar esse trecho,
minha mãe estava com o rosto cheio de lágrimas. E ela disse assim: filho, eu acho que eu sou esse filho mais velho. Eu não sou feliz na casa do pai, eu quero ser feliz na casa do pai. Então, teologia ajuda a gente a se livrar da surra e ajuda a gente a ter momentos assim, de reconciliação, de redenção. Você percebeu como funciona uma parábola? É uma história que Jesus conta para você, mas que você precisa mergulhar e ler nas entrelinhas o que ele de fato está querendo dizer para você. Talvez a história de hoje seja uma história de reconciliação para aqueles que estão perdidos dentro da casa do Pai. Talvez você seja ou se sinta alguém perdido fora da casa do Pai e que de repente veio hoje aqui pela primeira vez e, puxa vida, eu estava perdido, mas não estou mais. Eu me encontrei aqui hoje num momento de louvor, no momento da palavra, olhando essas pessoas aqui à volta. Ou então, você veio hoje aqui dizendo: puxa vida, eu estou há tanto tempo seguindo a Jesus. Eu estou há tanto tempo na casa do Pai, que eu me esqueci o que é levantar as minhas mãos, dobrar meu joelho, para passar horas ali dizendo: Senhor, como é bom vir contigo. Não para pedir alguma coisa, não para reclamar de alguma coisa, mas simplesmente para se aproximar de Jesus e dizer assim: Jesus, eu quero ficar hoje como Maria, de joelhos, sentada, quietinha aos teus pés, te ouvindo. Mas talvez a nossa postura seja como a dos fariseus e escribas, ou como a de Marta, que ficava agitada de um lado para o outro, correndo e preocupada com o jantar que ela ia oferecer para Jesus. A religiosidade faz a gente se preocupar com o jantar para Jesus, e faz a gente perder o momento mais precioso da noite, que é sentar aos pés dele e ouvir sua palavra. A gente vive um momento hoje doentio, onde as pessoas se aproximam de Jesus por muitos e muitos motivos. Mas se existe um motivo salvador, redentor, reconciliador, não é o pão que ele pode dar, mas é a palavra que procede da boca de Deus, que pode te alimentar o resto de sua vida. Então essa parábola não é uma parábola para crente desviado, né? Eu lembro que em campanhas de igreja já vi tanto isso. Vamos fazer uma campanha para trazer de volta os desviados, os que se perderam no meio do caminho e se afastaram do Evangelho. Essa parábola é para a gente. Essa parábola é para aquele que está na casa do Pai há tanto tempo e diz: Pai, eu estou me sentindo tão longe da tua casa. Porque não é a casa, é o Pai. Não são os bens do Pai, não é a herança do Pai. A herança é o Pai. A felicidade não é o que o Pai pode oferecer, o que o Pai pode dar. A herança é o próprio Pai. Jonas, eu sou esse filho mais velho. Tem chance para mim? Você sabe que Jesus terminou essa parábola assim, em suspense, e termina assim o capítulo 15. Jesus olhando para a cara dos fariseus e terminando de contar a parábola, e tudo isso está nas entrelinhas. Jesus terminando de contar a parábola, dizendo: mas meu filho, o pai contando para o filho mais velho. O importante é que o seu filho, o seu irmão, estava perdido e foi encontrado. Vamos festejar. A gente não sabe o que aqueles fariseus e escribas fizeram depois. Dá para saber mais ou menos, né? Mas o convite foi feito. Porque é possível um fariseu sentar à mesa com publicanos e pecadores, principalmente quando Jesus convida. E se você se sente o maior de todos os pecadores, porque hoje você está aqui dizendo: puxa, eu estou longe do Pai, eu estou longe da casa do Pai, mesmo dentro da casa do Pai, é porque Ele hoje tem algo maravilhoso para te entregar. Esse algo maravilhoso que Ele tem para te entregar é o seu próprio amor, o seu compromisso,
a aliança que Ele tem com você, de estar contigo até o último instante de sua vida nessa terra. Vamos ouvir um pouco essa canção, mais uma vez?